Eu acho que nunca houve uma época melhor para ser fã de Star Wars que nem os meses que anteciparam o lançamento desse filme. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e nós estamos aqui de novo falando sobre Star Wars, sobre Guerra nas Estrelas. Eu sinto que todo ano aqui no canal eu abordo pelo menos um filme ou alguma era. Eu já abordei a trilogia Prelúdio inteira, já falei do Retorno de Jedi, porém a gente sabe que o universo de Star Wars recebeu notícias inovadoras nessa semana com a saída da Kathleen Turner do posto de presidente. Dave Filoni vai assumir, uma nova era de Star Wars deve começar. Porém, é uma grande coincidência o fato de que eu já estava planejando falar sobre todos os filmes de Star Wars que a Disney produziu e numa espécie de esquenta para o Mandaloriano e Grogu, que estreia em maio, daqui a alguns meses, né? São 5 filmes da série Teen até o lançamento desse novo, que é o primeiro filme de Star Wars nos cinemas desde o Rise of Skywalker, que já faz 7 anos sem Star Wars no cinema. Então vamos lá, né? Voltar pro reinício dessa saga com Star Wars: O Despertar da Força, o filme de 2015 dirigido pelo J.J. Abrams. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu repito o que eu disse na abertura desse vídeo, pessoal, eu acho que não teve um momento melhor para ser um fã de Star Wars que nem 2014, o final de 2014, 2015 inteiro, quando a gente estava na expectativa do lançamento desse filme. Claro, a gente teve a trilogia original, da qual eu não vivi, eu não experienciei, deve ter sido algo surreal também. A trilogia Prelúdio foi algo fora de série também, mas é o tipo de história que a gente sabia como ia terminar, né? A gente sabia que era o episódio 1, 2 e 3, ia levar de alguma forma aos eventos de Uma Nova Esperança, a criação do Darth Vader. No episódio 7, você não fazia ideia do que esperar, porque você não tinha um mapa do que aconteceria. Você tinha o universo expandido, os livros, os quadrinhos, mas nada disso seria levado em consideração para essa saga de filmes. O que nos faz voltar até o final de 2012, eu me lembro como se fosse ontem, quando, meio que do nada, a Disney comprou a Lucasfilm. Pois é, o George Lucas, por vários bilhões de dólares, vendeu a empresa dele de Star Wars, Indiana Jones, Willow e outras propriedades originais para a empresa do Mickey Mouse, que na hora já anunciou que o episódio 7 iria acontecer. Isso parecia uma grande heresia, eu fiquei meio indignado na época, eu pensei, como assim? O episódio 6, o Retorno de Jedi, aquele é o final da história? Mas a Disney queria uma continuação, eles descartaram as ideias que o George Lucas ofereceu para eles, porque o Lucas sempre disse que ele tinha uma ideia para os episódios 7, 8 e 9 que expandiriam aí para os midi-chlorians, para o retorno do Darth Maul, para um verdadeiro multiverso da loucura que seriam as ideias do George Lucas, mas que são bem interessantes também. George Lucas não teria nenhum envolvimento, e esse é o período onde isso é visto como uma grande notícia, porque em 2012 a trilogia Prelúdio ainda é muito mal vista, quem gosta realmente são as crianças que cresceram com aqueles filmes, então essa reavaliação da trilogia Prelúdio que a gente tem hoje não estava muito em alta. O que o pessoal queria na época era nostalgia, era o retorno do estilo e da sensação dos filmes clássicos iniciados na década de 70. Então, esse é o desafio que a Kathleen Kennedy, apontada pelo próprio George Lucas para presidir a Lucasfilm, tem em mente quando ela começa a ouvir ideias, sugestões e nomes potenciais para dirigir esse filme. O primeiro nome que ela contrata é o do roteirista Michael Arndt, que venceu o Oscar pelo Pequena Miss Sunshine, escreveu Toy Story 3 e foi o primeiro a rabiscar alguma ideia do que viria a ser a história do episódio 7. Ele queria trabalhar com esse conceito de personagens que não conheciam Luke Skywalker e os eventos da trilogia original. Esse é o ponto de partida e nesse meio tempo a Kennedy vai indo atrás de possíveis diretores. Foram nomes aí de praticamente toda a indústria envolvidos, o Edgar Wright, o Brad Bird, o Matthew Vaughn da trilogia Kingsman, o David Fincher chegou a conversar também, o próprio Steven Spielberg recebeu convites, Ron Howard, mas o nome que parecia certo, que estava todo mundo apontando, era o do Jeffrey Jacobs Abrams, ou J.J. Abrams para os íntimos, que tinha feito um trabalho excepcional na revitalização do Star Trek nos cinemas. O Star Trek 09, Star Trek Into Darkness, são filmes que eu ainda quero comentar aqui no canal, porque eu gosto muito também. O próprio Steven Spielberg fez uma grande recomendação para que o Abrams assumisse o controle, e depois de muita relutância do próprio J.J. Abrams, né, ele já não queria ser conhecido como
cara que fez Star Trek e Star Wars, ele aceita fazer esse mítico episódio 7, trabalhando no roteiro junto com o Michael Arndt e também com o Lawrence Kasdan, o roteirista do Império Contra-Ataque e do Retorno de Jedi, que foi uma espécie de conselheiro aí da parte criativa dos roteiros de Star Wars. O Michael Arndt acabaria saindo do projeto, mas muitas das ideias dele permaneceriam no resultado final, deixando meio que o J.J. Abrams e o Kasdan cuidando de todo o resto. Então, com uma história já estabelecida, a produção do filme iniciaria lá em 2014, depois de uma longa procura de elenco. Naturalmente, Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher reprisariam os papéis clássicos aí do Luke Skywalker, do Han Solo e da Princesa Leia, mas os novos personagens iam ter uma vasta e extensiva busca. Esse ia ser um elenco um pouco mais jovem, um pouco mais diversificado, então eles fizeram aqueles chamados open call, que basicamente qualquer um pode atender o chamado e fazer uma audição. Foram muitos nomes, né? Eu não conseguiria falar sobre todos eles, mas eu acho curioso que o personagem do Finn foi o que trouxe a maior variabilidade de atores, porque antes do John Boyega, o próprio Michael B. Jordan também chegou a ser testado, assim como o Tom Holland, o Darren McCormack, o Miles Teller e até o Jesse Plemons. Enquanto para Rey, que foi o papel da novata Daisy Ridley, a Eiza Gonzalez, a Elizabeth Olsen, a Saoirse Ronan e a Jessica Henwick também testaram para o papel, enquanto para o vilão Kylo Ren, antes do Adam Driver literalmente ter que fazer um acordo para sair da série Girls, o Eddie Redmayne e o Joel Kinnaman fizeram teste de elenco. Eu adoro o Adam Driver no papel, mas o Eddie Redmayne como Kylo Ren teria sido algo interessante, não vou negar. Curiosamente, ele faria uma espécie de Kylo Ren no Destino de Júpiter, das irmãs Wachowski naquele mesmo ano. Com o elenco definido, as filmagens começariam em abril de 2014 no deserto de Abu Dhabi, com muitos efeitos práticos e rodagem em locação, envolvendo ainda locais na Inglaterra, Los Angeles e Escócia. Com um orçamento estimado em 447 milhões de dólares, já com os incentivos fiscais do Reino Unido, ele é, naturalmente, um dos filmes mais caros já feitos na história de Hollywood, preparando aí para um lançamento mega hypado, mega antecipado em dezembro de 2015. Eu me lembro como se fosse ontem. Que época maravilhosa, que sensação de descoberta, de ansiedade de ver cada novo trailer, cada nova foto, cada pôster, ou tudo que ia saindo desse filme. Eu literalmente voltei a comprar bonequinhos de Star Wars na época, olha só que coisa. O resultado, Despertar da Força, que saiu com muita antecipação, é um filme que eu gosto bastante, eu gostei bastante na época, e eu acho, né, apesar dos problemas clássicos que a gente já sabe, de ser muito saudosista, muito parecido com o original, eu acho um tremendo filme, um ótimo filme de aventura que faz o papel certo de continuar e reiniciar. A história do filme se passa 30 anos depois do Retorno de Jedi, mostrando a jornada da sucateira Rey, vida por Daisy Ridley, que se envolve na nova batalha entre o grupo da resistência da General Leia Organa, vida por Carrie Fisher, e a maligna Primeira Ordem de Kylo Ren, vida por Adam Driver, que almejam encontrar o mestre Jedi perdido Luke Skywalker, vida por Mark Hamill. É engraçado, algumas pessoas, amigas minhas, já perguntaram como começar a assistir Star Wars, porque toda aquela questão da ordem, você vê a clássica primeiro, você vê os prelúdios primeiro. Eu já recomendei mais de uma vez o Despertar da Força, porque o Despertar da Força, ele é um filme feito para uma geração mais nova, para uma geração que não cresceu com esses filmes. Ele é um filme muito receptivo, né? Ele recria um pouco da atmosfera do filme de 77, traz vários elementos daquela história, mas com uma linguagem bem moderna, né? Com um humor, um tipo de performance, um tipo de execução nos efeitos também, claro, que torna palatável. Então, eu acho que o Despertar da Força é um ótimo tira-gosto do que é Star Wars. Se você gostou do Despertar da Força, legal. Agora, então, você pode ir para os antigos, ir para os prelúdios, ir para séries. Então, eu acho que esse é o papel que o Despertar da Força consegue fazer muito bem. Ele é um filme que funciona até de forma isolada, meio solta, dada aí a condição que o Abrams e o Kasdan colocaram no roteiro, onde ele é, por boa parte, um remake de Uma Nova Esperança. Ele tem a mesma estrutura de história, é um droide perdido no deserto que atrai a atenção de uma força maligna e acaba rendendo aí destruição de planetas, duelos de sabre de luz, uma morte dramática praticamente do herói veterano. É a mesma fórmula, é praticamente o mesmo filme
com o intercâmbio de personagens. Então, isso é frustrante para um filme que se chama Episódio 7, pelo menos no letreiro, né? Ele não vem no título do filme como Episódio 7, mas eu entendo completamente essa visão de querer apresentar Star Wars para um novo público. Eu até imagino, né, como eu, uma criança que cresceu com a trilogia Prelúdio, enquanto os fãs veteranos não gostavam daqueles filmes, eu tenho um carinho muito grande pela trilogia Prelúdio. Será que as crianças que cresceram com o episódio 7, né, vão se tornar os fãs da trilogia Prelúdio, vão defender com unhas e dentes essa trilogia? Isso a gente ainda vai ver. Mas sobre o filme em si, beleza, a história é super batida, ela é repetitiva, mas os personagens são excelentes. A gente tava com falta de um bom elenco de Star Wars que não acontecia literalmente desde a década de 80, porque apesar da trilogia Prelúdio ter ótimos nomes, o George Lucas não é um bom diretor de atores, nunca foi na verdade. Então aqui, nesse enfoque na Daisy Ridley, no John Boyega, no Adam Driver e no Oscar Isaac também, com o piloto Paul Dameron, a gente tem excelentes performances, são personagens muito carismáticos, muito envolventes, fáceis de gostar. Você imediatamente quer saber mais sobre a Rey. Ela é uma personagem com um impacto visual muito forte. A ideia dela ser uma sucateira que começa o filme vasculhando um destroyer imperial gigantesco tombado no deserto é uma imagem maravilhosa. Eu gosto desse ponto de partida. O conceito do Finn, que é um Stormtrooper, o FN-2118, que resolve desertar e abandonar a Primeira Ordem. Ele é um soldado, um Minion, que do nada resolve rebelar contra o sistema. É muito legal, é o personagem mais original de toda essa trilogia, na minha opinião. Enquanto o Oscar Isaac é carismático como sempre, eu gosto do papel que o Paul Dameron tem aqui e de como ele vai expandindo nos outros filmes, mas principalmente do Adam Driver como Kylo Ren. Ele é introduzido como esse novo Darth Vader, a nova figura vilanesca. Ele tem um sabre de luz em cruz, que é a coisa mais foda do universo, e ele é um personagem muito complexo, porque ele chega com aquela máscara, o capuz, a voz grave, com muita presença, mas no momento que ele tira aquela máscara, você vê que ele é um garoto com medo, você vê que ele é um garoto muito inseguro, com o inverso do que o Anakin Skywalker tinha, que era ter uma tentação pelo lado sombrio. Ele é um cara do lado sombrio que tem uma tentação pela luz. Ele é naturalmente o filho do Han Solo com a princesa Leia, então isso rende momentos dele de muita indecisão, de frustração, de acessos de raiva, e o Adam Driver, na minha opinião, dá a melhor performance de todos os filmes de Star Wars. É algo que já começa muito bem no episódio 7, só aprimora e fica melhor no episódio 8, e até no episódio 9, na minha opinião. É um trabalho muito difícil. Para mim, é o que o Hayden Christensen não conseguiu realizar no episódio 2, no episódio 3, aquela dualidade entre o bem e o mal. O Adam Driver tira isso de letra, porque ele é um dos melhores atores da geração dele, e eu simplesmente adoro esse personagem, o impacto visual que ele causa. Gosto também de o retorno do Harrison Ford como Han Solo, apesar de eu ter meus problemas com a ideia de que o Han Solo ainda é o mesmo personagem 30 anos depois, ainda é o contrabandista, ainda tem aquele jeito meio rebelde, parece que ele não aprendeu nada nesses últimos anos. É, de qualquer forma, muito legal ver o Ford junto com o Chewbacca, voltando a interagir com a General Leia da Carrie Fisher. Harrison Ford é incrível, né? E apesar do Indiana Jones ser o grande papel dele, ver o Han Solo correndo por aí com um blaster é sempre muito legal. A morte dele é um dos grandes momentos da saga inteira também, muito corajoso, muito forte, apesar de bem previsível, né? Ele é o Obi-Wan Kenobi desse filme. O que me leva agora a toda a parte da cinematografia e o filmmaking do J.J. Abrams, porque eu nunca falei sobre o J.J. no canal. Curioso, né? É a primeira vez. Não, falei no Missão Impossível 3. Minto. O J.J. Abrams é um tremendo diretor, na minha opinião. Ele é o maior aluno que o Steven Spielberg tem. Se você analisa o jogo de câmera que o J.J. Abrams faz, o tipo de mise-en-scène, o trabalho de movimentação, de como ele gosta de planos longos que começam num eixo e vão se transformando, mudando de lado, mudando de locação, mas sem querer parecer que é um plano sequência, é exatamente o que o Abrams sempre fez, e o Despertar da Força, na minha opinião, é o melhor trabalho de direção dele. O que ele consegue fazer com o diretor de fotografia Dan Mindel, usando aí fotografia em película 35mm, é um espetáculo, é um show, é literalmente aquela sensação de alguém que quando criança brincou muito de navezinha de Star Wars, tem aí mais de 400 milhões de dólares na sua mão, com efeitos visuais de última geração, para fazer grandes perseguições de nave, batalhas de blaster, de sabres de luz,
muito sofisticadas, muito elegantes. Eu até fico meio chateado quando a gente meio que fica vendo o conjunto da obra dessa trilogia sequência, porque quando você coloca os três filmes juntos, eles não se sustentam, a gente meio que esquece como eles foram tão bem artesanados, como esse episódio 7 é um triunfo de direção de ação, de ritmo, a forma como o J.J. Abrams usa a câmera dele no ataque na vila de Jakku, por exemplo, quando o Finn e a Rey estão sendo perseguidos pelos Stormtroopers, a batalha no Castelo da Mascanata da Resistência e dos Stormtroopers, onde a câmera literalmente está no chão, acompanha uma batalha terrestre, sobe no eixo para acompanhar uma batalha nos céus, é uma direção muito inspirada, é uma direção que é o oposto de genérica, é o oposto de sem imaginação e que te deixa empolgado, sabe? Eu acho que é por isso que eu consigo perdoar essa similaridade excessiva temática, narrativa do episódio 7 em relação a Uma Nova Esperança, porque ele tem algo muito animador por trás da câmera. Ele tem um cineasta apaixonado e isso está presente em cada frame, em cada movimentação de câmera. O primeiro ato desse filme, na minha opinião, é um dos melhores que eu já vi num filme de ação, para ser sincero. O Despertar da Força, ele foi inesperadamente, mas com muita justiça, indicado ao Oscar de melhor montagem, ao trabalho da Marion Brandon e da Mary Jo Markey. Eu, inclusive, entrevistei a Marion Brandon na época para um trabalho de faculdade. Eu fiquei super feliz, eu parabenizei ela demais, porque a forma como esse primeiro ato vai saltando da Rey pro fim, do Kylo Ren, de tudo, como tudo vai acontecendo naqueles primeiros 40 minutos, você tem o melhor ritmo do mundo. É impressionante, é dinâmico, eletrizante, tem espaço para drama, humor, construção de personagens, cenas de ação eletrizantes, é de alto nível, sério. E revendo agora, tudo isso permanece. Eu acho que o filme ele vai perdendo um pouco pro final. Eu disse que eu perdoo as repetições temáticas, mas eu realmente não tenho como tolerar uma terceira Estrela da Morte, sabe? A gente tem a base Starkiller, cujo grande chamariz agora é a habilidade de um raio gigantesco que destrói planetas em outros sistemas. Tipo, beleza, a mesma coisa que a Estrela da Morte. E aqui, sim, eu sinto um pouquinho do dedo genérico. Ah, é muito CGI, é muita nave, não tem aquele afinco que parece que tem nas outras cenas do filme, porque ele tem que balancear essa batalha de naves com o Kylo Ren lutando com a Rey, com o Finn, que é muito mais interessante do que o lado de naves, convenhamos, e o duelo de sabres é muito bom, inclusive, né? Eu gosto não só do duelo da Rey, mas de como o Finn, né? O Finn ele não é um personagem sensitivo à força, ele não é um Jedi, mas ele vai pra cima do Kylo Ren com um sabre de luz, o que torna essa cena muito intensa, na minha opinião. E eu gosto demais também de como o Dan Mindel preenche essa cena com um azul maravilhoso e talvez pela primeira vez na saga, a gente teve isso um pouco no Império Contra-Ataca, no Retorno de Jedi e no Ataque dos Clones, você tem a cor dos sabres de luz iluminando perfeitamente os rostos dos atores, porque eles realmente usaram sabres com LED, então o visual, né, um sabre azul e vermelho se batendo num cenário de neve de noite azulada, maravilhoso, lindíssimo, é chef's kiss, como eles dizem, e culmina aí, né, no primeiro cliffhanger da saga. O episódio 7 termina com a revelação do Luke Skywalker, com a Rey apontando o sabre pra ele. A gente teve que esperar 2 anos pra ver o desfecho disso, mas tudo compensou, na minha opinião, pessoal. Eu ainda acho o episódio 7 muito sólido, muito bem feito, é completamente movido também pela trilha sonora sempre excepcional do John Williams. John Williams e Star Wars, uma combinação matadora, e claro, o ótimo elenco que eles reuniram, os ótimos personagens e, claro, a visão que pra mim segue imaculada do J.J. Abrams. Eu acho que apesar dos erros e das culpas que muitas pessoas jogam em cima dele, ele é, acima de tudo, um ótimo diretor. Pra Star Wars: O Despertar da Força, eu dou uma nota 8. E naturalmente, no lado financeiro, o episódio 7 foi um verdadeiro fenômeno. Ele chegou nos cinemas americanos em 18 de dezembro de 2015 com uma estreia de 247,966 milhões de dólares, que ajustado para a inflação cresce para 336,816 milhões, fazendo um total doméstico de 936,662 milhões, que ainda é a maior bilheteria doméstica de todos os tempos lá nos Estados Unidos, ajustando para a inflação um valor de 1,272 bilhões. E no mundo inteiro ele fechou com 2,068 bilhões, que ajustado para a inflação chega aí a 2,809 milhões de dólares. Depois de muito hype, Star Wars estava de volta. Naturalmente o filme ele foi um
pouco divisível com os fãs, gerou aquele debate que eu considero muito tolo de como Star Wars virou woke e tudo mais. Enfim, eu vou ouvir muito mais disso quando eu falar do episódio 8, claro, que é o grande ninho de vespas do universo Star Wars atualmente. Mas enfim, pessoal, passados aí 11 anos, deixe nos comentários o que vocês acharam de O Despertar da Força e de toda essa trilogia que a Disney gerou. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.